palavra de hoje é o seguinte: Deus vê o que você não viu. Deus vê o que você não viu. Então preste atenção no seguinte, irmãos. Hoje eu quero levar você a um lugar através dessa mensagem aqui, que os olhos humanos naturais não alcançam. Não dá para ver com o olho natural não, irmãos. Eu quero te mostrar um Deus que ouve o que se fala até em quartos fechados. Um Deus que vê aquilo que o inimigo está planejando, antes mesmo do inimigo agir, Deus já está vendo. E Deus tem o escape. Deus está vendo o que você não está vendo. Um Deus que dá a estratégia para você na hora certa. Existe um Deus, irmãos, e esse nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não é pego de surpresa. Quem está comigo, diga amém. Existe um Deus que não precisa de esperar o problema acontecer para começar a pensar numa solução. Ele já tem a solução. Ele sabe, Ele viu e Ele já preparou o livramento. Aleluia. Então vamos lá. 2 Reis, capítulo 6, o versículo 8 e 9. 2 Reis 6, 8 e 9. Irmãos, esse texto é um texto de uma batalha que estava para acontecer, e no meio desta batalha, aquilo que estava sendo tramado no secreto, vem a revelação a um profeta, e este profeta, ele vai entregar uma direção e um conselho que vai frustrar os planos do inimigo. Então vamos juntos aí, 2 Reis 6, do 8 ao 9, diz assim: Ora, o rei de Arã estava em guerra contra Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Estão tramando ali. No entanto, o homem de Deus, diga aí, o homem de Deus, mandou uma mensagem ao rei de Israel. Olha só: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Enquanto do outro lado estava montando uma estratégia, uma emboscada, o homem de Deus recebeu uma revelação e comunicou ao rei de Israel, dizendo que não passe por lá, porque aquilo que está sendo tramado para acabar com vocês, Deus já está revelando. Então não passe por ali. O que é isso? Livramento. Isso é o escape. Então, irmãos, em Salmos 139, 4 também diz assim, ó: antes mesmo que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já conhece inteiramente. Eu quero começar dizendo o seguinte, irmãos: você não está sozinho. Há um Deus que luta por você, há um Deus que está com você. Irmãos, o que o inimigo planeja contra você, Deus já sabe. E mais, Deus já tem a resposta, Deus já tem o livramento, Deus já tem o escape. Então, irmãos, o inimigo pode até tentar armar emboscada, só que o relógio e o controle está nas mãos de Deus. O relógio e o controle está nas mãos de Deus, e é esse o Deus que nós servimos. E esse texto, irmãos, vai falar, sabe o quê? Sobre uma emboscada que aparentemente ninguém sabia, uma emboscada que ninguém sabia. Esse contexto aqui diz o seguinte, que o rei da Síria era inimigo do rei de Israel. Ele queria o quê? Destruir o povo de Israel, ele queria destruir o exército israelita. Aí imagine o rei da Síria, ele chamando os seus conselheiros, chamando a sua base, chamando a sua equipe, chamando o seu time da linha de frente, falando bem assim: vamos fazer uma reunião aqui, vamos tramar um negócio? Nós aqui, a gente está numa sala fechada, vamos planejar uma emboscada? Ele chamou os seus conselheiros, ele traçou um plano em segredo, e ele disse o quê? Qual era o objetivo do plano dele? Acabar com o povo de Israel, acabar com o exército de Israel. Então ele disse o quê? Vamos armar uma emboscada em tal lugar, vamos armar uma emboscada no lugar X, no lugar específico. E ele pensou o quê? Só está a gente aqui nessa sala, só está eu e vocês, meus conselheiros. Ele pensou o quê, irmãos? Ninguém sabe, ninguém vai descobrir aquilo que a gente está armando aqui. Então vai ser uma surpresa total para Israel. Quando Israel passar por ali, que eu sei que eles vão passar, vai ter uma emboscada lá montada para eles. Diga assim comigo agora: só que não é isso. Não vai acontecer isso, fala aí. Sabe por quê, irmãos? O que o rei da Síria não contava, lembra do Chapolin? Não contava com a minha astúcia.
O que o rei da Síria não contava, o que os conselheiros do rei da Síria não imaginavam, irmãos, é que existe um Deus que ouve conversas em quartos fechados. Existe um Deus que ouve conversa quando o povo de Israel estava em outro lugar, mas havia um Deus que estava ali ouvindo tudo que estava sendo tramado. Então, irmãos, o rei não imaginava, não contava que havia um Deus que estava ali presente, ouvindo tudo aquilo que era a armadilha que seria preparada para o povo de Israel. E aí a revelação veio para quem? A revelação veio para o profeta Eliseu. Olha que coisa linda, irmãos, a conexão. Olha o mover de Deus ali, irmãos. Pensa numa coisa, um profeta usado por Deus, que tem a revelação, que tem a palavra de sabedoria, aquilo que Deus vai instruir o profeta, ele vai instruir o rei de Israel, vai impedir que uma guerra aconteça. Imagine a proporção disso, irmãos, imagine uma guerra, o povo da Síria, o povo de Israel, agora, através da revelação, Deus toca o profeta comunica ao rei de Israel, não passe por lá, porque eles estão armando uma emboscada para vocês, evite passar por lá, tome atenção, não vai por ali, mude a rota. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, tem coisas que Deus vai revelar para você, que vai transformar, que vai mudar, que planos que Satanás tentou traçar, Deus vai usar a tua vida para que isso seja liberado, para que o escape venha. Deus vai usar alguém, ou Deus vai mudar o ciclo de algumas coisas para que você seja e permaneça vitorioso. Então a revelação veio para Eliseu, irmãos, e o profeta Eliseu, agora olha que forte, irmãos, a Bíblia fala que o profeta estava lá na reunião, na sala fechada do rei da Síria, junto com seus oficiais. Não, irmãos, o profeta Eliseu estava em outro lugar. Olha que interessante, irmãos, o profeta Eliseu, sem estar presente na reunião, sem ter acesso àquelas informações, porque no mundo natural, às vezes tem alguém que tem acesso e tem informações privilegiadas. Ah, fulano é conhecido de fulano, ele ficou sabendo, ele ouviu o comentário, ele ouviu um burburinho aí, só que o profeta Eliseu, irmãos, não estava lá na sala, ele não tinha acesso àquela reunião fechada, e acima de tudo, ele não tinha acesso às informações que estavam sendo passadas ali. Ele soube, irmãos, exatamente onde seria aquela emboscada. Mas pastor, como assim? Se ele não estava lá presente, se ele não tinha nenhum contato lá dentro diretamente, para poder passar informação cruzada para ele, como que ele ficou sabendo que o rei da Síria estava armando emboscada para o povo de Israel? Como? O Espírito Santo revelou. O Espírito Santo revelou. Da mesma forma que o Espírito Santo fala com você, comunica algo no teu coração, aquilo que estava sendo tramado do outro lado, o Espírito Santo revelou ao profeta, e o papel do profeta era comunicar ao rei de Israel. Então, tem um texto, irmãos, eu queria até abrir com você, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3, olha que texto lindo. O Senhor diz: clame a mim e eu responderei. Olha só, irmãos, e direi a você coisas grandiosas. Em outras versões fala bem assim: eu direi a vocês coisas profundas, insondáveis, que você não sabe, que você não conhece. Então, irmãos, clame a mim e eu responderei e lhes direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Quando nós estamos orando, irmãos, Deus, imagine um canal aberto, imagine um céu aberto, imagine uma conexão pura aberta, para Deus comunicar coisas. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Está dizendo o quê? Aquilo que você ainda não sabe, aquilo que é grande, aquilo que é oculto, eu vou anunciar para você. Qual é o ponto principal? Clame a mim. Busque a minha presença. Então o inimigo, irmãos, ele estava planejando aonde? Na sala fechada, no quarto fechado. O inimigo, ele planeja a maldade aonde, irmãos? Na luz ou nas trevas? O diabo é da luz ou das trevas? Então imagine o seguinte, irmãos, o inimigo, ele pode planejar na escuridão, só que Deus, quando ele traz à luz aquilo que estava nas trevas, a revelação vem. Aquilo que o inimigo estava tentando tramar, lá na escuridão, Satanás com seus demônios, talvez
contra você, contra alguma situação, contra algo que você vai fazer esta semana para tentar frustrar os seus planos e os planos de Deus para você, aquilo que estava sendo armado lá no inferno, lá na escuridão, a luz vem, revela, traz clareza, e a emboscada que estava sendo tramada, Deus coloca na tua boca, Deus coloca na tua frente, Deus comunica alguém para falar com você. Ou seja, irmãos, Deus ele traz luz àquilo que estava nas trevas, e quando a luz acende, a emboscada é descoberta. Aquilo que estava no escuro, quando a luz vem, é descoberto. Irmãos, e quando a luz vem, não tem como mais esconder. Então Deus ele não precisa estar na sala para ouvir aquilo que é dito na sala. Ele é Deus, Ele está em todo lugar, e esse Deus que está em todo lugar, é o Deus que também te protege. E aí vem a revelação, irmãos. Deus ouve o que se fala em quartos fechados. E aí, quando aconteceu tudo isso, e os planos do rei da Síria foi frustrado, porque o profeta Eliseu trouxe uma revelação, uma palavra de sabedoria, revelação sobre o futuro, seguida de um conselho, não passe por ali, o povo obedeceu, e pelos planos do rei da Síria ser frustrados, aí começa a acontecer uma coisa, irmãos. 2 Reis, capítulo 6, versículo 11 e 12, vamos ler juntos? 2 Reis 6, 11 e 12. Isso fez o que com o rei, irmãos? Isso enfureceu o rei de Arã, algumas bíblias dizem o rei da Síria, tá? Que convocando os seus oficiais, perguntou, o mesmo oficial que eles queriam tramar ali a emboscada, agora o rei ficou furioso, por que a emboscada estava ali para acontecer e não aconteceu nada? Isso enfureceu o rei de Arã, que convocando os seus oficiais, perguntou dizendo o seguinte, vocês me contarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Quem aqui vai ser o primeiro a me falar? Quem aqui está me traindo? Quem aqui está levando informação cruzada daqui para lá? Quem é que está levando informação privilegiada para o povo de Israel? Um dos oficiais respondeu, nenhum de nós, Senhor, ó rei meu e Senhor, é Eliseu, diga aí, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que conta ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no teu quarto. Não tem nenhum traidor aqui não, rei, só que tem um profeta lá em Israel, que aquilo que você fala no secreto, aquilo que você compartilha com a gente, as emboscadas que você quer arrumar contra o povo de Israel, Deus ele está vendo, Deus ele está ouvindo, e ele comunica ao profeta Eliseu. Eita glória! Irmãos, esse texto na versão A Mensagem diz assim, é o profeta Eliseu que está em Israel, ele conta ao rei de Israel, cada palavra que você diz no seu quarto. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. O rei da Síria pensou assim, tem um traidor no meu meio aqui, alguém está vazando informações, mas a resposta veio, não é ninguém não, meu rei, Deus é quem está revelando. E o que acontece no mundo espiritual? Está entendendo esse movimento, irmãos? O natural. O rei da Síria estava no modo natural, planejando uma emboscada de forma natural, técnica de guerra, envolvendo seus oficiais, para poder envolver todo um exército. Agora, mal sabia ele que o sobrenatural ia se conectar com o natural. Então, o que acontece nesse meio tempo no universo espiritual, no mundo espiritual? Deus revela o que acontece, irmãos, em lugares fechados. Então ele não precisa de câmeras escondidas, vão colocar uma câmera ali para ver, vão colocar uma escuta disfarçada ali, vão colocar isso, vão colocar aquilo ali, para ver o que estão falando, irmãos. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. E detalhe aqui, Deus revela o que ainda ia acontecer, não aconteceu, não tinha acontecido, ia acontecer, o que estava sendo planejado. Planejado é o quê? Planejamento para acontecer a ação futura, planejamento. Vamos planejar como é que vai ser essa noite? Vamos planejar o que a gente vai fazer durante a semana? É um planejamento para a ação vir durante o próximo dia, ou durante aquela semana. Então aqui o interessante, irmãos, Deus revela o que ainda ia acontecer. A emboscada ainda não tinha acontecido. Era o quê? Era algo que ia acontecer no futuro, um futuro próximo, um futuro rápido. Só que Deus viu. Deus viu, antes que acontecesse de fato, fato consumado, Deus viu, Deus ouviu e entrou com providência. Em Isaías 46, 10 diz assim, ó, eu anuncio o fim desde o princípio. Essa semana, irmão, nós estamos aqui domingo, 19:05, 7:05. Aquilo que você vai viver amanhã,
Deus já sabe o fim no começo. A experiência que você vai ter com Ele na terça-feira, Deus já sabe o fim no começo. Aquela emboscada que o inimigo tentou armar em secreto, lá na escuridão, a luz está vindo, Deus já está te dando escape agora. Deus, irmãos, Ele sabe do nosso futuro. Deus, Ele quer que a gente viva tudo o que Ele tem para nós. E aquilo que é emboscada de Satanás, Ele é poderoso para destruir todo argumento contrário. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. E aí, quantas vezes, irmãos, o inimigo já armou algo contra você e Deus desarmou sem você saber? Você nem passou pela sua cabeça, irmãos, quantas vezes? Pastor, me dá uma luz aí, vamos lá, vou te dar uma luz. Aquela promoção que você não conseguiu, talvez era uma armadilha, você ficou frustrado, poxa, eu perdi aquela promoção, achei que era para mim e não deu certo. Aquela promoção que não veio, irmãos, talvez era uma armadilha e Deus te livrou daquela situação. Agora, relacionamento. Aquele relacionamento que começou, mas não foi para frente. Você ficou triste, você chorou, ai meu Deus. Aquele relacionamento que não foi para frente, talvez Deus tinha te livrado de uma emboscada. Aquele sonho que não realizou, irmãos, talvez é porque Deus tinha um plano e um sonho que era maior do que o seu. E aquilo que era o seu sonho racional, você ficou frustrado, não aconteceu, não foi como eu imaginava. Deus está dizendo, meu sonho é maior. Eu te livrei de algo, porque você ia ficar frustrado. Então escuta isso aqui, irmãos. Deus não só vê o que o inimigo faz no presente, Ele vê o que o inimigo planeja para o futuro. O que estava sendo falado, planejado para acontecer a emboscada, Deus já estava vendo, Deus já estava sabendo, ouvindo tudo. O nosso Deus Todo-Poderoso já está agindo ao teu favor agora. Agora, Ele não vai agir amanhã, Ele vai agir amanhã todos os dias, mas agora, irmãos, Ele já está agindo, Ele já está agindo, Ele já está se movendo. E aí com isso, acontece o conselho, diga aí, conselho. E qual foi o conselho, se você fosse definir em uma palavra, qual foi o conselho que o profeta Eliseu entregou ao rei de Israel? Qual foi o conselho? Fazer o quê? Não passar. Olha, em tal lugar, não passe por lá. Evite passar por lá. Não passe naquela rota. E aí vem o conselho. O conselho é o quê? Evite, passe longe da armadilha. Em outras palavras é o quê? Vai ter uma armadilha, não passe por lá, para que você não seja pego pela armadilha. 2 Reis 6:9. O homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Ouve isso aqui, irmãos. Deus, Ele não apenas mostrou o perigo, Deus, Ele deu o conselho. Deus mostrou o perigo, mas deu o conselho. Vai acontecer algo, irmãos, Deus mostrou o que ia acontecer, mas Ele trouxe um conselho. Esse conselho era o quê? O livramento. A palavra guarda-te de passar por lá, é a mesma coisa que o quê? Fique alerta, fique ligado e não passe por ali. Presta atenção e não passe por ali. Não se aproxime de tal lugar. Para ficar mais claro ainda, se você ia passar por lá, mude a rota. Mude a rota, irmãos. Quer mais clareza do que isso? Quando fala, evite passar por lá, tenha atenção para não passar por lá. Mude a sua rota. Não passe de forma nenhuma, fique alerta, preste atenção. Não se aproxime daquele lugar. Então isso, para quem está na escola de dons aí, a gente citou brevemente a respeito disso. Isso é o quê? É uma ação do Espírito Santo, é um dom espiritual chamado palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria, que é quando tem um conselho a respeito, uma revelação que está apontando para o futuro. Eles estavam planejando uma emboscada, aquilo que iria acontecer no futuro. Toda palavra de sabedoria, ela é uma revelação que está apontando para o futuro, e junto com essa revelação vem um conselho. Ou seja, o que Deus fez aqui, irmãos? Deus, Ele não apenas mostrou o perigo, mas Ele fez o quê? Ele deu o conselho. Deus mostrou o que estava sendo tramado, mas não ficou só em mostrar. Deus mostrou e deu o conselho, que foi o quê? Não passe por lá, fique alerta, preste atenção, não se aproxime, mude a rota. Então, qual é o detalhe aqui, irmãos? Deus, Ele não só aponta o problema está aqui, a situação está aqui. Ele é um Deus que dá a solução. Solução. Às vezes, irmãos, a gente no nosso dia a dia, a gente faz o quê? A gente consegue ver problema em tudo.
A gente consegue colocar a culpa em todo mundo, mas a gente não se dispõe a trazer a solução. Não, pastor, que está esse negócio aqui, né? Estou falando assim, né, de uma forma geral. Na sua casa, tem esse negócio aqui acontecendo, que não sei o quê, tarará, tarará, tá. Você já sabe onde está o problema. Qual é a solução que você vai trazer para esse problema? Qual é a palavra que Deus quer te dar, que essa palavra vai trazer a sabedoria, a revelação, vai trazer o conselho, vai trazer a solução para esse problema. Ai, por que está acontecendo isso? Tá, o problema você já sabe. Agora, qual é a solução? Qual é a solução? Ah, a gente podia isso. Então, irmãos, olha só que interessante. Deus, ele não mostra só o perigo, ele mostra o caminho do escape. Qual foi o caminho do escape? Mude a rota, não passe por lá, preste atenção, tome cuidado para você não passar por ali. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, eu quero ler com vocês. Olha que texto maravilhoso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel. Diga aí, Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Antes, olha aí, antes que a tentação venha, antes que a situação venha, antes que o problema venha, antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ele já viu, Ele está vendo aquilo que talvez foi a sua fraqueza lá atrás, que você caiu, que o inimigo te colocou no chão. Deus já está vendo e Ele vai te dar o escape, vai te dar a solução para que você não caia, para que você não seja afligido novamente. Irmãos, e na sua vida, quantas vezes Deus falou com você? Não vai por esse caminho, não faça isso. Não tome essa decisão, você está precipitado, você está agitado, não tome essa decisão. Essa aqui é forte, se afaste dessa pessoa. Se afaste dessa pessoa. E aí Deus está falando bem, Deus está gritando, confia em mim. Não tem a ver com aquilo que os seus olhos naturais estão vendo, porque eu vejo aquilo que você não vê. Eu escuto aquilo que você não escuta. Não faz, não vai. Cuidado com aquela amizade, cuidado com aquela situação. E a pergunta é, você ouviu ou você seguiu em frente e caiu numa emboscada? Isso aqui é muito forte, irmãos. O conselho de Deus não é uma sugestão. O homem tem o livre-arbítrio, mas o conselho de Deus é o quê? O conselho de Deus já é literalmente o livramento. O conselho de Deus não é, olha, se você quiser passar por lá, já viu aquele meme? Essa aqui é a missão aliança, se você quiser vir. Esse aqui é o ministério de louvor, se você quiser vir. Essa aqui é a igreja, se você quiser vir. Irmãos, o conselho de Deus não é se você quiser. Cada um tem o livre-arbítrio, mas dentro do livre-arbítrio tem a consequência das decisões. Quando Deus dá um conselho, esse conselho já é o quê? É o livramento. O que Deus estava usando o profeta Eliseu para comunicar ao rei de Israel, era um conselho, mas esse conselho obedecido já era o quê? O livramento. O livramento. Então quando ele diz, evite, não faça isso, não vai por ali, cuidado com aquela situação, meu filho, minha filha. Quando ele diz, evite, é porque ele já viu o que a gente não viu. Ele já ouviu o que a gente não ouviu. Ele já foi à frente, já sabe de todas as coisas e está voltando para nos entregar um conselho, um livramento. E aí vem o seguinte, irmãos. O que a Bíblia mostra para quem não segue o conselho de Deus? Aqui você vai entender que o rei de Israel ouviu o conselho, obedeceu o conselho, tanto é que o rei da Síria ficou injuriado. Tem alguém me traindo aqui, levando informação para lá? Não, meu senhor. É porque lá em Israel tem um profeta, a qual ele recebeu a revelação daquilo que você falou no quarto fechado. E com essa informação que ele recebeu, não foi ninguém que levou a informação, ele recebeu pelo Espírito Santo, então a emboscada não deu certo. Ok, o povo de Israel obedeceu. Só que agora eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala, o que a Bíblia mostra para quem não segue o conselho de Deus. Tem a parte boa. Quando a gente segue o conselho de Deus, talvez teve um momento que você ouviu o conselho de Deus, claro, e você decidiu seguir o seu conselho, seguir aquilo que você achava, que era fora daquilo que Deus tinha para você, e teve uma consequência. Agora, vamos para o exemplo aqui da Bíblia, para quem não segue o conselho de Deus. Qual é o preço de não dar ouvido ao conselho divino? Então nós acabamos de ver como Eliseu, ele deu um conselho preventivo ao rei de Israel, e esse conselho era o quê? O livramento.
guarda-te de passar por tal lugar. O rei obedeceu, e por obedecer o livramento veio. Diga aí, o livramento veio. Agora eu vou te mostrar um exemplo oposto, onde o conselho divino, ele foi dado, mas ele foi ignorado, e as consequências vieram. Lá em Atos 27, fala de uma viagem que deveria ser suspensa. Uma viagem, ela deveria ser suspensa. Paulo estava preso e sendo levado de navio para Roma, e o centurião Júlio é responsável pela viagem. O navio é grande, o piloto é experiente. Se o piloto está lá, porque o cara é experiente, né? O mestre daquele navio, o responsável por aquele navio, ele tinha autoridade. Tudo parecia seguro. Um piloto experiente, o mestre da embarcação ali, sabido do assunto. Só que Paulo, irmãos, ele já havia recebido uma revelação. Da mesma forma que lá atrás, no Velho Testamento, o profeta Eliseu recebeu uma revelação, palavra de sabedoria. Paulo vai receber uma revelação aqui. E olha só, Paulo, ele recebe a revelação de Deus, ele se levanta e diz, Atos 27, versículo 10, vamos ler. Senhores, olha aqui, irmãos, isso não é da boca para fora, isso aqui, Paulo recebeu uma palavra de Deus. Senhores, vejo que a nossa viagem será o quê? Desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio e para a carga e também para a nossa vida. Opa, vamos vendo aqui. Observe o seguinte, irmãos, Paulo, ele não teve uma visão espetacular, apareceu raios, trovões, relâmpagos, não, irmãos, Paulo não teve aquela coisa espetacular, ele teve o que a gente chama o quê? De testemunho interior, ele teve um direcionamento no Espírito. Então, quando ele teve o direcionamento no Espírito, eu falei isso aqui, irmãos, pastor, como que é essa questão do testemunho interior? Vamos lá, quem aqui é salvo, diga amém. Quem aqui vai para o céu, diga glória a Deus. E se eu te perguntar, por que você sabe que você é salvo? Desceu um anjo e falou com você, desceu um raio, um trovão, veio uma voz, você é salvo. Aconteceu um terremoto, um tsunami, alguma coisa, você falou, não pastor, eu tenho certeza. Talvez um anjo não apareceu para você e falou, talvez não veio aquela voz poderosa e falou, você vai para o céu. E eu te pergunto, por que você sabe que você vai para o céu? Como que você sabe? Você fala bem assim, pastor, eu sei. Mas você sabe como? Eu sei porque eu sei. Mas como que você sabe? Pastor, eu sei porque sei. Talvez você não sabe explicar, mas vou te explicar pela Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que o Espírito do Senhor comunica, testifica ao nosso espírito. Testifica o quê? Comunica o quê? Que nós somos filhos de Deus. Por que você tem essa certeza que você não sabe explicar? Porque o Espírito de Deus comunica, testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Vamos crescer? Da mesma forma que você tem essa convicção que é dada pelo Espírito, que eu e você somos filhos de Deus. A gente cantou, Abba, Paizinho, teu amor nunca falha, sempre me abraça, eu me encontro no teu coração. Isso é o que, irmão? Comunhão, intimidade, conexão. O Espírito de Deus testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Só que para você que já é filho, irmãos, tem o próximo estágio. E o próximo estágio é o quê? É você se mover da mesma forma que o Espírito testifica ao teu Espírito que você é filho, que nós somos filhos. O mesmo Espírito quer testificar a você o quê? Revelações. Quer testificar a você o quê? Você ampliar dons que Ele colocou em você. É nesse mesmo mover desse testemunho interior. O que Paulo sentiu? O testemunho interior. Ele sentiu aquela coisa, um direcionamento, o Espírito comunicando ao Espírito dele. E quando isso aconteceu, o que ele fez? Ele guardou para ele? Não. Ele estava dentro do navio, irmãos. Era um navio grande, a gente viu que era uma embarcação grande. Ele guardou só para ele? Deus falou comigo aqui, eu sou o homem da revelação. Não, irmãos, ali era para ele fazer o quê? Entregar o conselho. Entregar a revelação. Só que olha só, irmãos, a lógica humana disse o quê? Imagine agora, o capitão experiente, que já tinha navegado tantas e tantas vezes. Imagine o responsável por aquela embarcação ali também, uma pessoa experiente. Agora imagine eles ouvirem uma coisa dessa que Paulo estava dizendo. Irmãos, Paulo ele teve esse testemunho interior. E Paulo ele fez o que? Ele colocou essa revelação para fora. Só que o conselho foi ignorado. Diga aí, o conselho foi ignorado.
versículo 11, vamos ler. Todavia, entretanto, contudo, todavia, o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava era da boca dele, irmãos, era da boca para fora, era o que ele achava, pensava ou sentia, revelação que ele recebeu. O centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e o dono do navio. Gente, vai acontecer algo, vamos segurar, vamos ficar por aqui. Aí o que o piloto falou? E o que o dono do navio falou? Não, vamos seguir, vamos continuar a viagem, não tem nada acontecendo de errado aqui. Eles estavam olhando para o presente, está tudo certo, vamos colocar assim, o navio está revisado, está tudo certo, as peças estão tudo certas, o material está tudo certo, não tem nada que faça o navio cair, não tem nada que faça o navio naufragar, não tem nada que está apontando para a morte, porque eles estavam olhando o quê? Só para o presente. A lógica humana estava dizendo o quê? O porto não é seguro para ficar, não vamos parar aqui não, vamos seguir, é melhor seguir viagem, porque o piloto era especialista em navegação, o mestre, o dono do navio, eles fizeram o quê? Ignoraram o conselho. E o que a gente aprende aqui, irmãos? A experiência natural, muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar aqui, a experiência natural, muitas vezes vai entrar em conflito com aquilo que é espiritual. Experiência natural, o que você foi adquirindo com o passar do tempo, foi se aprimorando, tem dom espiritual e tem talento. O talento é natural. Talento, ou você nasce com, ou você desenvolve um talento. Você se especializou em algo, você buscou estudar mais e se aprofundou sobre o conhecimento de tal coisa. Ok. Você trabalha em algo, você faz aquilo ali todo dia. Você foi aprimorando o seu talento. Só que aqui acontece o seguinte, irmãos. A experiência natural muitas vezes entra em conflito com a palavra profética. O piloto conhecia o mar, sim ou não? O piloto sabia, irmão, o que ele estava fazendo. Só que ele não conhecia o que Deus já havia mostrado para Paulo. O piloto falou o quê? Eu conheço o mar aqui, não vamos fazer nada não vamos dar nada da rota aqui não. Só que Deus já tinha mostrado o que iria acontecer no futuro para Paulo. Então o conhecimento humano é útil, é muito útil, só que o conhecimento humano, baseado com aquilo que é uma revelação divina, o conhecimento humano, ele é limitado. O conhecimento humano não vai transpassar, não vai furar a bolha para o conhecimento, para aquilo que é uma revelação, que vem do Espírito de Deus para o nosso espírito. Então é onde muitas vezes, irmãos, há um conflito entre aquilo que é o humano natural com aquilo que é espiritual. O conhecimento humano é útil, mas ele é limitado. Deus vê aquilo que o especialista, o piloto, o dono do navio não estava vendo. Quem está entendendo isso? Deus já tinha visto. Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. E qual é a consequência quando o conselho é rejeitado? O navio partiu, seguiu, não ouviu o conselho, eles continuaram a viagem. E no início, o vento parecia favorável. Está vendo? Ó, o vento está favorável, olha só, está fluindo aqui, está acontecendo. Olha o vento favorável, ó. Nós vamos chegar onde tem que chegar, porque o vento está tudo cooperando, né? Só que logo veio uma tempestade violenta. O navio foi arrastado, ele não conseguia enfrentar o vento. As consequências estão começando a aparecer aqui, porque a palavra divina, o conselho divino foi ignorado. O vento está favorável. Eu conheço o mar, eu conheço o barco, eu conheço tudo que está aqui. Ou seja, o navio foi arrastado e não conseguiram enfrentar o vento. Eles tiveram que jogar a carga ao mar e depois as próprias velas e os equipamentos foram tudo jogados no mar. Vamos jogar tudo, vamos tirar tudo aqui, tudo aqui. Por muitos dias a Bíblia diz que eles não viram o sol nem as estrelas por conta da tempestade. E toda a esperança de salvamento se foi. Nós estamos no meio do nada, não tem mais alimento, não tem mais nada útil para nós aqui. Nos resta o que agora? Nos resta a morte. Atos 27, vamos ler. Como passaram muitos dias sem que o sol e as estrelas aparecessem, e a tempestade continuava a bater-se sobre nós, finalmente perdemos toda a esperança de nos salvarmos. O que está dizendo aqui? Não tem mais esperança. Não tem mais salvação, não tem mais uma luz no fim do túnel, não tem mais um plano A, não tem mais bote, não tem mais boia, não tem mais isso, não tem mais nada daquilo. Ou seja, eles estão dizendo o quê? Perdemos toda a esperança de salvamento. Agora olha só, irmãos, qual é a revelação aqui? O conselho de Paulo
Era para atrapalhar a viagem deles? Não era para atrapalhar a viagem. O conselho de Paulo era o quê? Para evitar que essas perdas acontecessem. Se eles tivessem ouvido o conselho, aí vem a pergunta, e a resposta é óbvia: essas perdas teriam acontecido? Se eles tivessem acatado o conselho de Paulo, que foi receber a revelação de Deus, entregou a palavra de sabedoria, explicou o que ia acontecer no futuro e deu o conselho, se o povo obedecesse, se o capitão experiente obedecesse o conselho, se o dono do navio obedecesse, ia acontecer essas perdas para sair da boca deles, acabou a nossa esperança de salvamento. Não ia acontecer. Então, irmãos, o conselho de Paulo não era para atrapalhar a viagem, era para evitar a perda. E a palavra de sabedoria, ela é o quê? Preventiva. Se vocês entenderem a palavra e se mover e obedecer, está acontecendo o quê? Um livramento, uma prevenção para que o pior não aconteça. Deus, ele não quer só livrar a gente do naufrágio, irmãos, ele quer livrar a gente, às vezes até de entrar no navio errado. Como eu falei, pastor, por que aquela porta de emprego que eu achei que estava top, já estava tudo encaminhado, não foi? Porque Deus não queria que você entrasse. Pastor, eu achei que ia fechar aquele negócio lá, achei que aquele negócio ia vingar, ia dar certo, mas de uma hora para outra o negócio deu uma reviravolta lá e deu errado. O Senhor viu que você não viu, o Senhor ouviu que você não ouviu. Ele foi e fez dar errado. Às vezes você ficou frustrado, né? Talvez às vezes acontece muito com um adolescente, com um jovem, né? Tem aquela coisa assim se encanta com a primeira paixãozinha da vida e fala que ali já é tudo já, né? E aí quando aquele negócio vai para frente, o adolescente fica com depressão, fica ruim, e dependendo do caso, acontecem coisas piores fisicamente, que aí é só um tratamento médico para reverter a situação, porque ficou contaminada, no sentido, achando que aquilo ali era tudo, e aí acaba um relacionamento, não estou falando de casamento, tá? Estou falando de um relacionamento que, conforme fundamento, seria um noivado e um casamento, aí não vai para frente, aí às vezes um jovem fala bem assim, acabou tudo agora, meu mundo caiu, e tem o pai e a mãe para acudir. Come todo dia em casa, tem cama para dormir, não tem um boleto para pagar, meu mundo caiu, acabou tudo. E talvez aquele relacionamento que deu errado foi o quê? Deus livrando da emboscada que viria lá na frente. E, pelo amor de Deus, né? Já está repreendido. Imagine se aquele homem lá, que você estava achando que era, amanhã ia ser uma pessoa que ia te decepcionar, ia uma pessoa que ia te violentar, ia fazer o que não devia, ia falar bem assim, não conta nada para os seus pais não, porque isso aqui é nós aqui agora. Misericórdia, né? Mas, irmãos, às vezes quando as coisas, elas fogem do teu controle, acontece o que para você foi uma perda, às vezes para nós é perda, mas no fundo era o quê? Livramento. Quem está entendendo isso? Então, irmãos, Deus, ele quer te livrar para que você não passe pela emboscada, irmão. Tem coisa que não quer que você passe, não. A Bíblia diz que tem coisa que a gente vai passar, só que tem coisa que Deus não quer que você passe. Vamos lá. O que diz lá na palavra de Deus? Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Está falando de algo que você vai passar, uma provação. Quando passar pelas águas, você não vai se afogar. Provação, mas você não vai morrer. Né? Eu vou te dar o escape, vou te dar ali. Só que tem coisas, irmãos, que Deus não quer nem que você entre. Para depois você falar bem assim, passei por uma prova. Deus está dizendo assim, eu não quero que você entre nessa prova. Eu não quero, porque isso aí vai atrasar a tua vida, vai atrasar meu propósito para você. Eu não quero nem que você entre nesse navio aí, não. Não quero nem que você passe por um lugar que não é para passar, não. Não passa, não. Porque eu não quero nem que você entre nessa situação, não. Eu quero te livrar por completo. Então, Deus, ele te avisa antes, para que você não precise de ser resgatado depois. O conselho divino, irmãos, volta a falar, não é uma sugestão. O conselho divino é o quê? É um escudo, é uma proteção. Esse conselho é o escudo. Esse conselho, se você der ouvido, vai livrar a tua vida. Vai te livrar de meses e anos de atraso na tua vida espiritual, ou em algo na tua família. Então segue o conselho. E aí Paulo, ele se levanta com uma palavra. Depois de muito tempo, Paulo se levanta e diz, sabe o quê? Versículo 21, vamos lá, Atos 27, 21. Olha só que forte, irmãos. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, olha aí agora, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Só que já estava acontecendo perda aqui, irmão, já estava tudo ruim, estava tudo estragado, destruído. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho, de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Ou seja, o conselho foi dado. E se você tivesse dado ouvido ao conselho, não teria acontecido todo esse dano e
prejuízo. Aí Paulo fez questão de falar bem assim: eu avisei, eu falei, e o que eu falei não foi por mim, porque eu recebi uma revelação. Só que, irmãos, não para aqui na repreensão. A Bíblia diz, e nós lemos que ali, a situação que eles estavam passando, já não tinha mais esperança de salvamento, não tinha mais, eles não viam mais esperança, eles estavam dizendo o quê? Literalmente, daqui é só a gente esperar que nós vamos morrer, daqui não tem mais esperança, nós vamos morrer. Só que quando Paulo dá essa palavra assim, eu avisei a vocês, que era para vocês terem seguido o conselho, só que Paulo ele não vai parar aqui nessa repreensão. Paulo, ele vai trazer esperança. Olha só o versículo 22 agora. Isso aqui vai falar da misericórdia do Senhor, quando a gente entra em coisas que não era para entrar. Agora, porém, recomendo que tenham coragem. Imagina o povo falando bem assim, acabou nossa esperança. Agora Paulo está dizendo aqui, recomendo a vocês que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, somente o navio será destruído. Irmãos, olha a situação que chegou. Ele revela o quê? O anjo de Deus esteve com ele naquela noite e disse que todos seriam salvos, mas teriam que parar em uma ilha. Deus é tremendo, irmãos. Olha só que coisa, o que a gente aprende aqui, irmãos? Mesmo quando a gente desobedece ao conselho preventivo, ao livramento, a um escudo, a uma proteção que Deus tinha para nós, Deus ainda é misericordioso. Diga glória a Deus. Deus não abandona o navio, irmãos. Ele dá uma segunda palavra. Qual foi a segunda palavra? Vocês vão sobreviver. Não, vocês não vão perder a vida de vocês. O navio vai acabar tudo. Só que a vida de vocês será poupada. Então, irmãos, Deus não pode te livrar das consequências da sua desobediência. Eu vou falar de novo. Deus não vai te livrar das escolhas que você teve, que estava desobedecendo aquilo que Ele queria para você. Deus não vai te livrar das consequências da sua desobediência, mas Ele não te abandona no meio do naufrágio. Quantas vezes falou bem assim, pastor, eu estava como se tivesse caído, mas Deus foi lá e me levantou. É isso que Deus faz, irmãos. É isso que Deus tem para nós. Se talvez em alguma área da sua vida você decidiu ir pelos seus conselhos, pelo que você achava, por causa da sua experiência. Ah, pastor, é porque eu tenho 50 anos, é porque eu tenho 60. Não, pastor, porque eu tenho 70 anos. Não, pastor, porque nessa profissão eu já tenho X anos. Ah, porque isso aqui eu entendo muito bem. Deus não está menosprezando o que você entende, mas a questão é, você vai por aquilo que você acha, pela sua experiência, ou pela palavra profética que eu tenho para você? Lembra? Olha, agora Jesus, irmãos, Jesus com palavra aqui. Ele chega para um pescador que não pescou nada, e Jesus fala o quê? Vamos lá para alto mar de novo? Vamos lá. Lança a rede para cá. Mas mestre, eu trabalhei e não pesquei nada. Tipo assim, eu sou pescador, eu conheço o melhor ângulo do mar, eu conheço a melhor área aqui, onde os peixes passam, eu estou aqui todo dia trabalhando. Aí estava o quê? A experiência de um pescador, e a palavra de Jesus. Jesus, ele deu o quê? Uma palavra. Ele deu um conselho. Jogue a sua rede. E aí, o que este pescador, ele fala? Que depois seria um discípulo? Pela tua palavra, se o Senhor falou, eu vou obedecer, vou lançar as redes. E por ele obedecer o conselho de Jesus, grande pesca, grande peixe, o navio, o barco chegou praticamente quase que a afundar, por conta de tamanhas bênçãos. Ele teve que dividir os peixes para os outros amigos, para as outras pessoas que estavam ali. Obedeceu a palavra. Então aqui ele tinha experiência, o pescador tinha, mas acima da experiência, ele obedeceu a palavra de Jesus. E aí vamos lá, o Senhor não te abandona no náufrago. E aí, vamos terminar aqui. Qual é essa conexão aqui com Eliseu e com Paulo? Então tá. Eliseu deu um conselho. Qual foi o conselho de Eliseu? Evite passar por tal lugar. Paulo deu um conselho. Não partam de Creta. Não partam, não vão sair daqui não. Eliseu, quando Eliseu deu o conselho, a Bíblia diz que o rei de Israel obedeceu. E quando Paulo deu o conselho, o centurião, o piloto, o responsável pelo navio, eles não deram ouvidos ao conselho, ou seja, eles desobedeceram o conselho. Qual foi o resultado quando Eliseu deu o conselho e o rei obedeceu? Livramento, e não teve guerra. Quem está entendendo? Irmão, não teve guerra, teve livramento. Agora, qual foi o resultado daqueles que não ouviram o conselho de Paulo? O resultado foi o quê, irmãos? Perda total do navio. Com Eliseu, o inimigo ficou confuso, e lá na frente o inimigo desiste. E com Paulo, a tempestade causou um estrago total naquele navio. O que a gente aprende aqui?
A palavra de sabedoria, irmãos, é um presente de Deus para evitar aquilo de ruim que está por vir. Então, quando você obedece, você se poupa de anos de recuperação. E quando desobedece, o homem ainda pode ser salvo, mas ele tem perdas. O que Paulo falou? Olha, se você tivesse obedecido, não teria essas perdas, essa tragédia que aconteceu aqui. Então, a diferença, irmãos, de uma crise, de uma perda, para uma prevenção, é só uma coisa: ouvir o conselho, ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Então, e tem uma coisa, irmãos, tem coisa que Deus não vai precisar de falar com a gente 10, 30 vezes, não. Tem coisa que eu e você já sabemos aqui dentro, que é certo e que é errado. Tem coisa, irmão, que não precisa de um anjo descer, não precisa de Deus mandar um profeta, não precisa de Deus enviar alguém da sua família para te dar um recado, que você já sabe, que a gente já sabe o que é certo e errado. E às vezes, mesmo sabendo o que é certo e errado, o homem vai lá e faz o contrário. E quando você já sabe o que é certo e errado, é porque o conselho de Deus já está plantado no teu coração, já está impregnado dentro de você, e você já sabe o que é certo e o que é errado, o que agrada e o que desagrada a Deus. Então não é falta de falar, é porque fulano não falou comigo, é porque fulano não me alertou, mas você já sabia, porque isso aí já está impregnado no seu coração. E qual a aplicação para a gente aqui? Quantas vezes Deus falou com você: não aceite esse emprego, não se relacione com essa pessoa, não invista nesse negócio, não vai para este lugar. E talvez como piloto experiente, aí a gente confiou na nossa própria experiência e seguiu em frente. Presta atenção no que eu vou falar, irmãos. O conselho de Deus, às vezes, pode ser ilógico, você pode falar bem assim: pastor, mas esse conselho, essa direção de Deus aí, está fora daquilo que eu estava planejando, pastor. Está fora daquilo que eu estava pensando. Nem chegou a passar, eu conversando lá em casa com a minha esposa, ou conversando com o meu esposo, pastor, esse conselho de Deus nem passou na nossa cabeça como um plano B, como uma situação, como outra situação. Irmãos, pode parecer que você está perdendo a oportunidade. Às vezes um conselho de Deus te dá a impressão que você vai perder algo. Mas por trás do conselho tem algo que você não está vendo. Por trás do conselho tem algo que você não ouviu. Quem está entendendo isso? Então a experiência humana, irmãos, ela nunca supera a revelação divina. Por isso que há um clamor, há um grito do Espírito Santo para a igreja nos dias de hoje: busque conhecimento, mas alinhe o conhecimento com a revelação divina. Busque o conhecimento, mas busque o conhecimento em me conhecer mais, em você ser cheio e transbordado do meu Espírito, para que os meus dons espirituais fluam na tua vida. Irmãos, Deus está equipando uma igreja para um grande avivamento, e Deus equipa uma igreja com o primeiro senso: salvação, arrependimento, andar em obediência ao Senhor e fluir nos dons espirituais. Hoje a gente está falando assim: Deus, Ele quer usar vocês, irmãos. Da boca de vocês vai sair conselhos, vai sair palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Deus vai usar vocês em sonhos, em visões, em revelações. Deus vai colocar os dons em vocês em ação, em andamento. Para quê? Para que mais vidas aceitem o Senhor Jesus, para que mais vidas vejam milagres acontecendo, para que mais salvação aconteça. Deus está fazendo isso como, irmãos? Através da igreja. Então busque o conhecimento, mas ore e busque ter um relacionamento com o Espírito Santo, para que você possa fluir naquilo que Ele tem para você. E agora, eu quero chamar o pessoal do louvor aqui já. Com Eliseu, irmãos, o inimigo ele ficou confuso. A estratégia do inimigo ela foi de água abaixo. Quando o rei da Síria tentou armar aquela emboscada, quando Deus chegou primeiro e entregou a revelação, irmãos, a estratégia, o plano, a emboscada foi de água abaixo, deu errado. O rei da Síria não conseguia entender. E quando ele planejava um ataque, os israelitas sabiam. Quando ele planejava algo, os israelitas estavam sabendo. Quando ele armava uma emboscada, os israelitas se desviavam daquela emboscada. É verdade, irmãos, que é o seguinte: o inimigo ele não consegue competir com Deus. Diga aí: o inimigo não consegue competir com Deus. O inimigo, irmãos, ele não consegue esconder os planos dele de Deus. O inimigo pode tentar, irmão, pode fazer lá no quinto dos infernos, mas não está escondido aos olhos de Deus, aos ouvidos de Deus. O inimigo ele fica confuso, ele fica frustrado, ele fica perdido. Por quê? Porque existe um Deus que luta por você, existe um Deus que cuida da igreja, existe um Deus que cuida da tua família. Ele te dá o conselho, a direção, o livramento e o escape. Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, os livra. Irmão, já aconteceu com você?
Quando você passou por situações, algo ruim estava prestes a acontecer, mas de repente, sem explicação, aquela situação mudou. Pastor estava sentindo um negócio assim, pastor, de repente a situação mudou. Sabe o que é isso? Isso é Deus, irmãos. Isso é Deus entrando em cena, isso é Deus entrando em ação. Ele confunde os planos do inimigo, Ele protege você, sem você nem saber. Teve coisas que eu e você passamos, irmão, que você nem sabe, que a gente nem imagina, mas Deus estava ali já te livrando. Já mandou um anjo na frente, já para te livrar, para te guardar. Tem coisas que nem você sabe, mas Deus estava ali livrando. Ah, se não fosse Deus. Ah, se não fosse o Senhor, né? Eu lembrei daquele louvor que fala bem assim: pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Existe um Deus que te guarda. Existe um Deus que está olhando para você agora, e esse Deus que está olhando para você agora, já está olhando para o teu futuro, e toda a emboscada que Satanás tentou armar lá das trevas, para poder te atingir, o laço está sendo quebrado agora, todo o plano de Satanás está sendo frustrado agora. Deus está te dando o livramento, Deus está te dando a palavra, irmãos. Essa palavra, sabe o que ela tem nessa palavra de hoje? Livramento, escape, direção, sabedoria do alto sobre a tua vida. E Deus, além de você receber essa palavra, Deus, Ele quer ativar essa sensibilidade em você, da mesma forma que o Espírito testifica ao nosso Espírito, nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo está te chamando para você viver um nível maior com Ele. Eu quero começar a testificar novas coisas para você. Eu quero trazer revelações. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe, mas eu quero revelar para você. Deus está no controle. O que a gente aprende com Eliseu, irmãos? Deus sabe o que o inimigo planeja. Nada é escondido dele, nenhuma conspiração, nenhuma emboscada. Deus, Ele revela ao seu povo. Ele não guarda informação só para si. O Senhor quer que você saiba, da mesma forma que Paulo comunicou ao povo do navio, da mesma forma que Eliseu comunicou ao rei da Síria. Deus, Ele quer revelar algo para você. Deus, Ele dá o conselho. Deus, Ele não só mostra o perigo, Ele diz o que fazer. Não passe por aqui, pare esse navio aqui. Havia o perigo, sabia do perigo, mas tem um conselho. Deus, Ele protege, irmãos, sem que você veja. Muitas vezes você nem sabe do perigo que você foi poupado. Pastor, e como que eu acesso isso? Como que eu vivo isso, pastor? Como que eu vivo essa realidade mais ainda na minha vida? Primeira coisa, intimidade. Diga aí, intimidade. Eliseu era um homem de Deus, irmãos. Eliseu vivia na presença. Paulo era um homem de Deus. Paulo vivia na presença. Ele recebia revelações. Eliseu recebia revelações. Por quê? Porque ele tinha intimidade. Ande na presença, permaneça na presença. Pastor, como que acessar? Como que eu vou acessar essa proteção? Oração. Olha que forte, irmãos. Quando você vai para o seu secreto, Deus, Ele pode revelar a você o que estão tramando no secreto. Vou falar de novo para você entender. Quando você vai para o secreto, quando você para tudo, irmão, para tudo. Não é falar com Deus lavando vasilha, não é falar com Deus arrumando o carro, não é falar com Deus dirigindo o carro, não. Quando você para tudo, vai lá para o seu quarto, irmão, fecha, fala assim: Senhor, agora é eu e você, agora não tem celular, agora não tem zap aqui, não tem notificação para me ficar olhando, não tem Instagram, não tem nada, agora eu largo tudo, é eu e você. Não tem mais preocupação na minha cabeça, irmão. Nem que você tem que ir de madrugada, vai de madrugada. Nem que você tem que levantar mais cedo que o normal, levanta mais cedo que o normal, mas vai, irmãos. Deus está dizendo assim: é nesse lugar, é nessa oração, é nessa comunhão. É quando você prioriza a minha presença. Eu estou com você no seu dia a dia, mas quando você faz isso, você está tocando meu coração de uma forma diferente. Eu vou te revelar coisas. Intimidade, oração, irmãos. A oração é no secreto que Deus vai revelar aquilo que está em secreto. Obediência. Quando Deus falar, obedeça e não ignore o conselho. Salmos 25:14, o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o temem.
E eu convido você a ficar de pé, irmãos. Eu quero te dar uma palavra de encorajamento agora. Não viva com medo do amanhã. Em nome de Jesus, todo medo está caindo por terra. Pastor, estou muito preocupado, eu estou apreensivo com o meu dia de amanhã. Pastor, eu estou com medo. Não viva com medo de amanhã. O mesmo Deus que viu a emboscada do rei da Síria, está olhando para você e já preparou agora o seu livramento. Vai amanhã, irmão, de cabeça erguida para o seu trabalho. Vai amanhã para a escola de cabeça erguida. Vai amanhã para aquilo que você tem que fazer de cabeça erguida, porque Deus já viu, Deus já te deu o livramento, Deus já aplanou os caminhos para você seguir e viver o melhor dele. E eu quero declarar essa noite para você, irmãos. O inimigo ele pode até planejar, mas Deus já sabe. O inimigo pode até armar, mas Deus já desarmou todo o laço. O inimigo pode até tentar, mas Deus já venceu. O inimigo, irmãos, pode tentar fazer de tudo, mas Deus já está agindo agora. Toda a emboscada do inimigo está descoberta, descoberta. Toda a armadilha de Satanás está desfeita, desfeita. Todo o plano do mal perdeu a força agora, perdeu a força agora, porque o Deus que vem em secreto está agindo agora. Aquilo que você não viu, Ele viu. Aquilo que você não ouviu, Ele está ouvindo. E Ele te entrega o escape, Ele te entrega o livramento, irmãos. O livramento de Deus está se manifestando hoje na tua vida. Você não vai temer o amanhã, irmãos. Você vai confiar e você vai descansar, porque tem um Deus que cuida de você. E o Senhor, Ele te dá discernimento para ouvir a voz dEle. Ele te dá força para obedecer o conselho que Ele tem para você.